Nos grupos de Facebook sobre HQs, um dos assuntos mais recorrentes e que gera muito conflito e discussões infinitas é a questão da sexualização das personagens femininas. Eu vou analisar aqui um post em específico que vi recentemente sobre isso, que na verdade já é antigo, mas que volta e meia é compartilhado de novo e de novo nos grupos, e depois eu vou responder o argumento apresentado ali, ponto a ponto, porque considero que a conclusão final que ele chega é falsa e eu vou explicar por quê. Espero que assim eu consiga ajudar essa discussão, pelo menos a progredir um pouco, além dessas afirmações que são feitas ali, que na verdade já foram refutadas antes. Então eu acho meio chato ter que voltar sempre para essas questões, como se isso já não tivesse sido discutido e respondido antes várias outras vezes. Mas seja como for, vou deixar aqui meus argumentos registrados para caso essa discussão volte de novo no futuro. O post começa com essa imagem, e ela tenta mostrar como que as roupas, as poses e a maneira que os artistas fazem as personagens femininas nas HQs de super-heróis são ridículas. E a ideia, essencialmente, é tentar mostrar e defender que essas roupas não são apropriadas para super-heroínas. E que além de não serem realistas, elas também fazem a personagem ser apenas um objeto sexual para o prazer dos leitores masculinos exclusivamente. E isso seria um problema, seria imoral. Logo de cara, um problema nessa postagem é que eles começam mostrando como exemplo justamente essa arte feita pelo Milo Manara, que ele fez de presente para o Frank Cho. O problema em usar essa arte especificamente como exemplo é que ela foi claramente criada como uma piada e foi intencionalmente exagerada para efeito de humor. E o motivo disso foi tirar sarro da polêmica gerada pela capa criada por ele, que foi considerada sexualmente apelativa demais e resultou em protestos. Num evento, então, onde o Manara e o Cho se encontraram, e o Manara, sabendo que o Cho é fã da arte erótica dele, e que ele também é um artista que gerou polêmica por causa de artes sexualmente apelativas, resolveu fazer essa arte como uma brincadeira e como um presente para um fã de arte erótica. Segundo os protestos sobre as artes desses e de outros artistas, elas são um problema, porque objetificam a mulher. Antes de entrar no meu argumento sobre isso, eu vou fazer uma ressalva e dizer que sim, eu até concordo que algumas vezes realmente tem alguns exageros no apelo sexual do visual das personagens. A diferença é que eu considero que existe um espaço para isso nesse meio, e que isso também seja uma questão mais de gosto pessoal do que uma questão moral. E além disso, eu acho que é bastante compreensível por que isso acontece, e eu vou explicar isso mais adiante. E eu não acho também que exista um problema na existência do nicho da arte erótica ou da pornografia. A questão do gosto pessoal serve para introduzir o primeiro ponto sobre toda essa discussão e que eu acho que já poderia evitar a polêmica na maior parte, que é nicho de mercado. Qual é a demanda sendo atendida pelas HQs de super-heróis? Qual é o público que esse nicho está tentando atender? E é claro que o foco é o público masculino e jovem. Foi com esse público que o próprio gênero dos super-heróis surgiu e se estabeleceu. Eles trouxeram fantasias de poder para inspirar e maravilhar jovens meninos cheios de energia. Com o tempo, as histórias que começaram apelando a fantasias de poder de meninos e jovens homens, eventualmente também começou a apelar a outras fantasias masculinas. E como todos sabem, sexo vende e vende muito, especialmente para homens jovens. Então é claro que o apelo sexual feminino sempre foi e sempre vai ser uma ferramenta para ajudar a chamar atenção e alavancar as vendas. E aqui entra o primeiro contra-argumento em resposta ao post. Isso é um problema? É um problema existir um gênero de histórias focado em um nicho de público e que atende os gostos específicos desse nicho? Acho que todos podemos entender que existem diferentes pessoas e diferentes gostos, e é por isso que existem nichos de mercado diferentes para cada um também. Existe nicho focado mais para crianças, outro para adultos, outro para meninos, outro para meninas, e aí também entram os diferentes estilos. Existe sci-fi, existe faroeste, existe super-heróis, drama, romance, etc, etc. Então, quando a gente leva isso em consideração, acho que a gente pode entender e respeitar as particularidades do nicho de super-heróis como características próprias desse gênero. Ou seja, é uma coisa que faz parte dele, porque o público desse gênero tem essa preferência. Então, essencialmente, é só isso, uma questão de gosto ou preferência. A partir daqui, a gente pode passar para pensar sobre o papel das HQs de super-heróis em geral, e como isso explica as características que a gente vê, para mais tarde discutirmos se esse papel é talvez bom ou ruim, se promove alguma injustiça ou abuso, etc. Como mencionado antes, as histórias de super-heróis são fantasias de poder. Esse é o desejo sendo atendido por esse tipo de história. A da diversão da fantasia de ser poderoso, de se ter muita força, capacidades físicas incríveis e também um corpo ideal, forte e ágil. A fantasia de ter o máximo de tudo que gostaríamos de ter: poder, força, agilidade e o físico perfeito.
Não por nada que o primeiro super-herói de todos, o Super-Homem, tem o seu visual totalmente baseado nos espetáculos dos Strongmen, ou Homens Fortes, que existiam nos centros urbanos americanos. Então a gente vê aí que o físico idealizado, exposto para ser olhado e admirado, é na verdade uma parte intrínseca do gênero do super-herói. Ele praticamente surge de um tipo de culto ao físico perfeito. O super-herói é um personagem com um corpo ideal para todos verem e apreciarem enquanto ele faz grandes feitos incríveis, assim como faziam no show dos Strongmen de antigamente. O super-herói serve para nos projetarmos neles enquanto eles fazem todas as coisas extraordinárias que eles são capazes. E em cima disso também entra o aspecto moral das histórias. Os super-heróis servem para nos dar um lugar seguro nessa fantasia para agir de acordo com nossos ideais morais e defender eles de forma corajosa, virtuosa e guerreira. Por causa dessa natureza mais agressiva e combativa das histórias, focando em lutas e a fantasia de força e dominação, elas naturalmente atraíram um público principalmente masculino, que normalmente tende a entrar em confrontos físicos mais frequentemente e competem para ver quem é mais forte e mais ágil, ou só melhor de maneira geral. Aqui podemos entrar no papel das características masculinas para ajudar a pensar sobre o porquê das HQs de super-herói serem como são. De forma geral, o homem tende a focar mais no aspecto físico, tanto em relação ao próprio corpo quanto ao corpo da mulher. Isso, por sua vez, provavelmente também deriva do fato do homem ter uma tendência a olhar e analisar objetos, uma diferença observada em experimentos, mesmo com bebês. Os meninos passam mais tempo olhando e analisando objetos, enquanto as meninas passam mais tempo olhando para os rostos das pessoas, analisando emoções. Já foi mostrado em pesquisas que a testosterona, o hormônio masculino, tem um efeito no cérebro de melhorar a capacidade de percepção espacial. Então, eu pelo menos acho que é razoável deduzir que a testosterona é provavelmente uma das razões dos homens focarem mais no aspecto físico em geral. Esse hormônio também tem o efeito de deixar as pessoas mais agressivas e terem uma tendência mais a brigarem e se impor. Estimula também a competitividade e o desejo de ganhar. E isso é um efeito observado mesmo em mulheres que decidem trocar de sexo e tomam testosterona para fazer a transição de gênero. Então, aí é fácil de entender o papel desse hormônio em todas as preferências observadas nas HQs de super-herói. O impulso por trás do desejo de poder tem relação com a testosterona e a agressividade que ela gera. E ter poder também significa ter status, que é outro papel da testosterona, que é estimular a luta por status no grupo. Outro efeito conhecido e interessante de pensar sobre esse hormônio é a relação dele com a sexualidade. Ele também influencia no desejo sexual, tanto no homem quanto na mulher. E aqui a gente chega no primeiro fator que explica o porquê do uso da beleza feminina e do apelo sexual nas HQs do super-herói e por que isso acontece tão naturalmente de forma que se tornou um padrão do próprio gênero. Assim como a testosterona faz com que o público masculino se sinta atraído pela fantasia de poder do super-herói, ele faz com que ele sinta muita atração pelo corpo feminino. Uma atração que, como falei antes, também foi usada para alavancar as vendas das revistas. Então, juntando tudo isso que eu falei até aqui, percebe como tudo se encaixa e começa a fazer sentido agora? Algumas coisas tão óbvias podem acabar sendo esquecidas e deixam de serem consideradas por serem tão óbvias, ao ponto da gente precisar olhar, pensar e analisar para relembrar o porquê daquilo ser assim. Mas isso tudo que eu falei até aqui se refere só à parte masculina do público das HQs de super-herói, para ajudar a entender como chegamos aqui e porquê desse gênero ser o que é. Mas a partir daqui, a gente pode entrar no papel dessa fantasia de poder para a parcela feminina dos leitores e como que ela funciona para ela. A primeira coisa a considerar é que, como falado antes, esse gênero de história é direcionado principalmente ao público masculino, atendendo desejos gerados na maior parte pela testosterona. Enquanto que mulheres lendo HQs de super-herói é um fenômeno cultural em comparação muito, muito mais recente, que se popularizou em parte por causa da popularização dos filmes de super-herói, assim como da popularização da própria cultura nerd também. Também a cultura de eventos, de cosplay e afins. A partir daí, a parcela feminina de leitores cresceu muito, mas mesmo assim, ela é bastante menor que a masculina. E outro aspecto também é que existem nichos de HQ específicos para as leitoras, ou que são no mínimo neutros, resultando assim que em relação aos super-heróis, a parcela feminina de leitores ainda é muito menor que a masculina. Mas considerando que as mulheres com o tempo foram se tornando uma parte maior do público e que antes disso, mesmo sendo uma parte extremamente pequena, ainda assim ela existia, a gente pode pensar, afinal, qual é o apelo da fantasia de poder na maneira que a super-heroína é representada nesse gênero para a mulher, considerando que se trata principalmente da satisfação de uma fantasia masculina? Por que algumas mulheres consomem esse tipo de história da maneira que elas são, e inclusive são fãs de personagens e fazem cosplay delas em eventos e etc. Todo mundo sabe e pode ver que a beleza para a mulher abre muitas portas. Ela move indústrias bilionárias, assim como carreiras milionárias. Ou outra forma de dizer, a beleza feminina dá muito poder e status. Uma coisa frequente que a gente vê é que quando uma mulher que quer se sentir poderosa, ou muitas vezes elas dizem que querem se sentir bem consigo mesmas, ou quando querem tipo, arrasar e abafar por aí, o que elas fazem para isso? Elas se arrumam
para ficarem bonitas. Inclusive, às vezes, usam roupas mais sexy ou roupas que valorizam o próprio corpo. Entendendo isso, acho que aí a gente pode começar a entender mais um motivo do porquê que o visual feminino sexy se tornou tão comum nas HQs de super-herói e que é menos levado em consideração por ser menos óbvio. Um corpo saudável, bonito e sexy para a mulher é também uma fantasia de poder. E isso é ainda mais verdade para a mulher do que para o homem. A prevalência do visual musculoso dos personagens masculinos tem a ver com a saúde e poder puramente de força bruta, que servem para o confronto físico, capacidade de dominação no combate. Enquanto que o corpo ideal, belo e sexy da mulher, e que potencialmente dá poder e status para ela, é relacionado com a fertilidade, ou seja, sexo. É interessante que o post usa o Tuxedo Mask como exemplo de personagem sexy pensado para agradar as mulheres. O que é engraçado é que esse anime, pensado para as mulheres, tem protagonistas que se vestem assim. E isso contradiz o que o post diz logo depois, que supostamente o visual de super-heroínas que mulheres consideram sua fantasia de poder seria como da animação Três Espiãs Demais. Então, como se vê aí, a ideia de que o visual sexy seja uma preferência só masculina não é confirmada na realidade da preferência do público feminino, por aquilo que as mulheres compram e consomem. E aqui a gente pode pensar mais uma vez no papel da testosterona nessa questão. Como falei antes, a testosterona é responsável pelo impulso sexual tanto no homem quanto na mulher, além de ser responsável por impulsos competitivos e de agressividade. Sendo assim, poderia supor que as mulheres consumindo HQs de super-heróis talvez tenha um pouco mais de testosterona que faz ela sentir algum apelo por esse tipo de história, talvez. Voltando ao outro ponto de antes sobre a fantasia de poder feminina envolvendo a beleza, isso também pode explicar por que o visual sexy para ela teria apelo. Além do fato da testosterona tornar ela mais aberta à sexualidade em si, ela estimula a sua agressividade e competitividade, fazendo ela competir por status e atenção. O que, por sua vez, faz ela ter simpatia à ideia de ser sexualmente mais apelativa, já que, afinal, como a gente já viu, isso é uma fonte de poder para as mulheres na sociedade, que traz muito status para ela. Então é interessante pensar como que esses fatores diferentes se juntam e explicam o sucesso de vendas dessa forma, explicando também por que se estabeleceram e viraram um padrão. Porque apesar desse gênero ser principalmente voltado para o público masculino, ele também toca nessa fantasia de poder feminina, de ser bonita e poderosa, e por isso atinge uma parcela desse público, mesmo que muito menor que a masculina, que é a base. Em eventos de cosplay ou em fotos para a internet, as cosplayers muitas vezes escolhem personagens com visual sexy, ou até uma versão mais sexy de uma personagem, mesmo existindo outra versão menos apelativa dela, simplesmente porque elas gostam de ficarem bonitas e gostam da atenção, e porque se sentem poderosas assim. Sintetizando tudo o que foi falado até aqui, e também reforçando o ponto sobre o papel da testosterona nisso tudo, o gênero de histórias de super-herói existe por causa da agressividade inerente masculina, ligada à testosterona. E isso se reflete desde o visual musculoso dos personagens masculinos até no visual sexualizado das personagens femininas. Em cima disso, mesmo da parcela feminina dos leitores, o gênero da HQ de super-herói apela à parte mais agressiva e combativa da mulher, que também é estimulada pela testosterona. E que por sua vez também estimula a sua sexualidade e a vontade de competir por status. E que então pode explicar por que muitas mulheres gostam de ver e se inspirar no visual sexy das personagens. Histórias de super-herói são essencialmente um produto vindo de impulsos gerados pela testosterona. Outra forma de dizer é que histórias de super-heróis é um gênero baseado em testosterona, tanto para o homem quanto para a mulher. É por isso que existe uma idealização física, tanto masculina quanto feminina. Com a diferença que a idealização física feminina tem uma ligação com o sexo, de uma forma que não existe na idealização no físico masculino, que se refere mais apenas à saúde e força física, à dominação pela força bruta. Isso leva às duas últimas questões sobre a sexualização feminina nas HQs de super-heróis. E aí também a gente finalmente chega para discutir sobre aquelas imagens da iniciativa Hawkeye que viralizaram. Mas primeiro vou falar também sobre um ponto levantado pela publicação, sobre o fato de diversos personagens masculinos também terem corpos expostos sem isso ser sexy ou sexualização. E é aqui que entra a diferença entre homens e mulheres. Pela diferença entre homens e mulheres em relação ao que estimula cada um sexualmente, como a própria publicação diz, o corpo masculino exposto simplesmente não tem para a mulher o mesmo efeito que o corpo feminino exposto tem para o homem. O fato é que homens e mulheres têm gatilhos diferentes para atração sexual, e isso é muito bem sabido. Homens se excitam muito visualmente, enquanto que mulheres se excitam com aspectos mais complexos, psicológicos e sociais. O que a ciência nos diz é que o que excita o homem no visual feminino são sinais de fertilidade no seu corpo, enquanto que para a mulher o estímulo visual não tem a mesma importância. O gatilho delas é essencialmente relacionado à capacidade dele de dar condições e recursos para a estabilidade do casal e dos filhos.
e ela interpreta isso observando sinais de estabilidade pessoal, emocional e financeira. Ou seja, são fatores psicossociais que não são fáceis de ser representados visualmente, porque não estão restritos a algum sinal visual específico. Homens de muitos tipos físicos conseguem essas coisas de muitas formas. Inclusive, as próprias mulheres, em geral, dizem que para elas, o que é realmente atraente no homem é a inteligência. Tudo isso resulta que no meio social, homens e mulheres adotam diferentes estratégias para parecerem atraentes para o sexo oposto. Isso é parte da explicação de por que homens e mulheres se vestem de formas diferentes também. E são essas diferenças essenciais entre homens e mulheres que fazem a gente perceber o erro grosseiro no post, que é a tentativa de apontar o quanto o visual feminino e a maneira como elas são retratadas são por si mesmos ridículos, tomando como base essas artes que retratam personagens masculinos nas mesmas roupas e poses que as personagens femininas. Levando em consideração tudo que a gente viu até aqui, fica claro qual é o problema na linha de raciocínio na criação dessa imagem. Por causa das diferenças naturais entre homens e mulheres, é óbvio que aquilo que funciona para um não vai funcionar para o outro da mesma forma. O que essas artes realmente mostram são essas diferenças essenciais e naturais entre homens e mulheres, em relação ao que é sexy e empoderador para um e para o outro, pelos motivos que eu já falei. Então, não se trata de algum tipo de injustiça e desfavorecimento de um em relação ao outro, mas sim de preferências totalmente de acordo com a natureza, tanto masculina quanto feminina. Concluindo, então, não faz sentido esperar e exigir que homens e mulheres sejam retratados de forma igual, simplesmente porque eles não são iguais e suas fantasias de poder também não são iguais. Ignorar isso é ignorar essa realidade. E em cima disso, também não tem problema nenhum em existir um nicho de mercado focado principalmente nos homens. Se existem nichos de mercado para as mulheres, é totalmente natural que existam também para os homens. E além disso, como a gente viu antes, a verdade é que super-heróis atendem a impulsos gerados pela testosterona no ser humano, e por isso podem apelar tanto a homens e mulheres. Mas pelo fato de homens terem muito mais desse hormônio, então naturalmente esse gênero vai ser direcionado mais aos homens e às suas preferências. E não tem nada de errado que seja assim, porque o nicho de mercado dos super-heróis, inclusive, surgiu focado nesse público e cresceu dessa forma, e se manteve assim até hoje. Então, no final das contas, isso é uma questão só de nicho de mercado mesmo. E se você não gosta, não compre.